Daqui em diante, daqui até o final desse módulo, eu vou ficar somente em cima do módulo, ou seja, em cima do banco de dados. Eu quero trabalhar dentro desse módulo desse jeito. Eu quero vir aqui, colocar use collection db e também quero utilizar uma outra trait, uma trait chamada persist db. O que significam essas duas traits? Quando eu falo collection, eu estou falando de uma coleção de alguma coisa. Aqui no meu banco de dados, eu tenho várias tabelas. Eu tenho administrador, especialidade, notícia, projeto e user. Legal. E quando eu vier e colocar select todos from tb administrador, o que isso significa? Significa que eu estou pegando uma coleção, veja bem esse nome, estou pegando uma coleção de administradores. Agora, se eu vier colocar um select todos from tb notícia, o que eu tenho? Aqui agora eu tenho uma coleção de notícias. No caso, tem até bastante notícias aqui cadastradas. Então, eu tenho uma coleção de notícias. Esse é um tipo de interação que você faz com o banco de dados. Você vai lá e pega alguma coisa de lá de dentro do banco de dados. Você está pegando uma coleção de alguma coisa. Daí nisso você já pode fazer uma relação com esse collection.db. Esse collection.db vão ser vários métodos, inclusive eu vou colocar mais uma trait, uma ou duas traits, para poder pegar uma coleção de dados sempre que eu quiser e da maneira mais fácil. E dentro dessa coleção de dados, eu vou ter que trabalhar com uma paginação, porque essa coleção eu posso escolher pegar uma coleção completa com todos os dados, ou eu quero pegar uma coleção dividida entre páginas. Então, essa coleção vão ter vários métodos, e dentro desses métodos, quer dizer, essa coleção vai ser uma trait, e dentro dessa trait eu vou colocar vários métodos e posso utilizar também outras traits para poder trabalhar mais facilmente quando eu quiser resgatar qualquer coisa lá de dentro do banco de dados. Então, isso vai ser uma collection. E agora esse persist.db. O que é esse persist.db? Esse persist é quando eu quero persistir alguma coisa lá no banco de dados. Quando eu for inserir alguma coisa no banco de dados ou quando eu for atualizar o banco de dados. Então, o que eu posso resumir de tudo isso? Eu posso resumir o seguinte. Quando eu estou trabalhando com uma coleção, só colocar aqui no comentário. Quando eu estou trabalhando com uma collection, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um select. Eu quero pegar qualquer coisa do banco de dados, qualquer coisa de qualquer jeito que eu quiser. Por exemplo, eu quero fazer um inner join, eu quero pegar group by, enfim. Eu quero pegar do jeito que eu quiser. E tem aqui o persist. E tem aqui o persist. O persist é o quê? É quando eu estou cadastrando e também quando eu estou atualizando alguma coisa lá no banco de dados. Isso daqui significa persistir os dados no banco de dados. Então, por isso que eu estou criando aqui o persist.db e o collection.db. E agora todos os modules que eu criar, você sabe que ele está estendendo esse módulo aqui. E dentro desse módulo, o que eu tenho? Eu tenho uma maneira de pegar os dados do jeito que eu quiser e também tenho uma maneira de cadastrar e atualizar os dados do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, agora, quando eu pegar dentro aqui de site, eu tenho esse noticia.php. Esse noticia.php, deixa eu só abrir aqui o noticia controller. Nesse noticia controller aqui, na hora que eu pegar, instancio, vem aqui, coloco notícia igual new notícia. Esse notícia aqui, ele é um módulo. É esse módulo notícia que eu acabei de mostrar para você. Agora, nesse módulo notícia, por exemplo, se eu quiser, cadastrar alguma coisa no banco de dados, como que eu faço? Eu vou ter um método exclusivo para poder cadastrar esses dados no banco de dados. Esse método aqui, ele vai fazer parte do quê? Do collection ou do persist? Quando eu trabalho com insert, vai ser o persist. E quando, por exemplo, eu quiser pegar alguma coisa, quando eu quiser pegar alguma coisa, eu vou trabalhar com collection. Então, é como se eu fizesse o seguinte, listar, como se eu tivesse um método listar lá dentro do meu módulo, e depois eu vou chamar aqui o get. Esse get aqui, eu estou falando que eu quero pegar alguma coisa do banco de dados. Já esse listar aqui vai ser um método dentro do meu módulo, dentro do módulo notícia. É como se eu viesse aqui agora, dentro do notícia, e colocasse aqui, public function, listar. Daí eu coloco aqui, por exemplo, select todos from alguma coisa, ou melhor, select todos from this table.
Daí eu colocaria, sei lá, um inner join e faria uma listagem do jeito que eu quiser. Mas veja que aqui eu estou chamando logo depois, estou chamando esse método get. Esse método get, ele vai estar lá dentro do collectionDB. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, dentro do notícia, eu vou ter que vir aqui embaixo e colocar um return this, trabalhar com a Fluent Interface. Agora, como eu estou retornando o próprio objeto, agora eu posso chamar o seguinte, eu posso chamar esse get aqui. E se eu quiser paginar alguma coisa? A paginação vai funcionar assim. Eu vou colocar paginate e vou colocar 15. Agora eu quero fazer uma paginação de 15 registros por página. Então é assim que vai funcionar a nossa listagem, o nosso cadastro, o nosso update. O update, se eu ainda não mostrei para você, ele vai funcionar assim. Eu vou chamar update. E dentro desse update, eu vou passar índices. Por exemplo, eu quero cadastrar dentro aqui da coluna e-mail. Então, eu vou vir aqui, cadastrar dentro de e-mail. Eu vou cadastrar esse valor, por exemplo, sei lá, cursos@soluçõesweb.com.br. Esse valor aqui vai vir de onde você quiser, mas esses índices aqui, eles são lá do banco de dados. Então, é assim que o update ele vai funcionar também. E se eu quiser deletar alguma coisa do banco de dados, para isso eu já tenho aqui embaixo, no caso eu teria que ter um public function delete. Porque quando eu for deletar alguma coisa, eu vou passar aqui o field e vou passar o value. Porque eu sempre preciso passar o field que eu quero deletar. Por exemplo, eu quero deletar lá da tabela notícias e quero deletar do índice ID. Daí eu chamaria aqui dentro do notícia, aqui dentro do notícia controller, não, Ctrl Z. Aqui, nesse notícia, eu viria aqui e faria o seguinte, delete, passaria o ID, esse ID é o field e o value seria um ID que eu esteja pegando de qualquer lugar. Então, eu quero deletar desse campo ID, eu quero pegar esse ID aqui. Agora, eu quero deletar esse registro aqui. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Você vai ver que logo depois, quando eu terminar toda essa parte do collection, do persist, você vai perceber que é a coisa mais simples do mundo. Então é isso, na próxima aula já vou começar com esse collection e com o persist. Valeu, um abração e até mais.